pegar pela mulher mais poderosa da indústria, que era uma mulher completamente fechada, não aparecia em lugar nenhum, que era a Ana Wintour, e hoje em dia ela faz vídeos respondendo 73 perguntas de pessoas na rua, dentro do canal da Vogue todo mês. Isso aconteceu com todo mundo teve que aparecer na frente da câmera, falar. Ninguém mais compra sem conhecer mas assim, o outro. Em questão de ambiente. Ah, sim, com certeza. O nariz em pé, essa coisa de ser. A chefe maltratando. De ter que penar, assim, eu já trabalhei com gente que já me jogou sapato em estúdio. Na cara? Várias coisas. Não, a Suzana nada. Eu quase, mas, assim, eu já fiz isso. Não, claro que não. Mas eu já tive. Eu comecei há 12 anos atrás. E é recente comparado ao Lu e a Su. E já tive várias experiências ruins, que hoje em dia não acontecem mais. As pessoas não ousam mais fazer isso. Mas estilista jogar coisa no assistente, sempre teve. Ainda existe. Mas mudou muito. As pessoas começaram a ficar com medo, as pessoas começaram a ser cobradas. Quando as pessoas começam a ser cobradas, quando as modelos cobram realmente a inclusão de todos os perfis, quando as revistas punem esse tipo de comportamento, mas só pune, agora isso foi mudando. É que na verdade teve uma época, isso sempre acontecia muito mais. O que acontecia era, se você trabalhava num lugar, era básico, assim. Gente, em revista de moda até que era suave. Em revista... claro, eu trabalhei na Folha de São Paulo, era pesado. Tipo, se você sai por algum motivo, e era um ambiente hostil, você não pode, tipo, existia uma coisa que te aconselhavam, você não processa, você não cobra, porque nenhum outro lugar vai te chamar, porque você vai ser conhecido no mercado como alguém que cobra seus direitos, e você não pode cobrar seus direitos. Então, assim, existia uma política de... A mesma coisa, mulheres eram abusadas constantemente dentro do mercado. Ela tinha assédio, né? As modelos com os fotógrafos, os modelos com os fotógrafos. Era estupro, não era nem assédio. As pessoas passavam por isso, mas não falavam porque sabiam que se elas falassem isso, acabava a carreira delas. Então existia. Mas isso também era em todo o audiovisual, né? No cinema. Em tudo, na verdade. Acho que o mercado no mundo, não só na moda, nem só no audiovisual. Acho que qualquer tipo de trabalho. Acho que até as pessoas trabalhavam numa padaria. Talvez a moda seja uma das top 3 das que tinham um comportamento mais... Porque trabalham muito sobre essa questão sexual da juventude e da beleza. Exato. E da exclusão. Mas aí tem a questão as modelos, principalmente, por ter essa coisa do culto à beleza. Então, trabalha-se com pessoas muito bonitas, em teoria. Tipo, as modelos. Mas tinha, e também tem valores muito superficiais, né? de vez em quando. Modelo que mal saiu da adolescência. Exato. Sim. Exato. Mas não é só modelo, gente. Eu, assim, já sofri muitas coisas que eu poderia classificar como assédio moral, assim, ao longo da minha carreira. E quem olha de fora acha que eu estou numa posição em que eu seria a pessoa que pratica e não que recebe. Mas eu já passei muito por isso, já sofri muita humilhação, assim, às vezes de fotógrafo, às vezes de maquiador, às vezes eu acho que é uma indústria que favorece muito isso. Eu acho que às vezes falta, às vezes, educação, sabe? Às vezes falta um princípio básico, assim, de ouvir o outro, né? De respeitar o outro. Uma coisa muito básica, sabe? Não belisca o amiguinho. Não. Exato. Eu acho que isso é para tudo na vida, entendeu? E eu acho que, assim, muitas vezes isso não sei se talvez porque lida com muito ego, é difícil, assim, administrar essa parte do ego das pessoas. Mesmo a gente tem que se policiar muito para não ficar nesse lugar também, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho de muita pressão. A gente trabalha com prazos enlouquecedores, sabe? Então, é muito fácil também você se estressar e, sabe, nada pode dar errado, é muita pressão. E eu acho que também pode acontecer, mas eu acho que tem uma coisa que é de cada um, que é da educação mesmo, assim, de como você trata a outra pessoa. Não sei, acho que isso é uma... É de valores de ser humano mesmo, né? Mas valores básicos, é verdade, valores básicos. Mas acho que tem um pouquinho dessa questão do ego envolvida, com certeza. Que tem, claro. A gente é um mercado muito. Que a indústria, uma indústria, na verdade. A gente faz parte de uma indústria muito vaidosa, que tem muito com essa coisa é muito a beleza, e ao mesmo tempo, assim, se você for pensar, não agora, tipo, acho que a gente evoluiu muito nisso, mas sempre foi um lugar de exploração feminina, de algum ponto. Quando você idealiza, quando a gente está falando dessa questão do abuso,
e de assédio moral, eu tenho certeza que a Suzana pode ter enfrentado muito assédio por ser mulher, inclusive, porque é um mercado feito para as mulheres. São muito masculinos. Os sets sempre eram muito masculinos. A maior parte dos fotógrafos é homem, dos estilistas. Tem muito isso. Exato. Maquiadores. Mas aqui no Brasil, maquiadoras, assim, foram poucas mas ao longo do No Brasil tem muito mais quando eu homens entrei, do que mulheres não, também. Quando eu entrei na L, ainda naquela época, era muito, não na L, no mercado, em todo. No Brasil existia, tipo, sei lá, uma gama de 10 fotógrafos, talvez. Eram 10 fotógrafos que trabalhavam muito, tipo 5 homens brancos que trabalhavam. E assim, os maquiadores eram a mesma coisa, os stylists eram só homens no mercado cheio de mulheres. Isso é uma coisa que a internet trouxe boa também, porque muita gente começou a exercitar mais a fotografia, o make. Por causa do Instagram. Não, ia aparecer. A gente não sabia onde elas estavam. Não precisava da gente para ser validado. A internet validava, as pessoas validavam e pronto. E aí a gente também foi descobrindo muita gente assim. Então o mercado abriu muito, sabe? Exato. Abriu para também, até às vezes a gente, né, já experimentou muita gente também que a gente viu que faz uma foto bonita no Instagram e às vezes não vai dar conta do que a gente precisa fazer. Não, e também uma questão de que hoje em dia ficou mais evidente quem faz e não só o que se faz, né? Por exemplo, a gente acabou de fazer uma edição agora que vai sair semana que vem, a louca, que a gente fez um editorial de beleza que era sobre a estética da beleza de comunidade. A gente fez inteiro, a equipe inteira era de comunidade, era uma coisa impensada no passado. Era muito comum você chegar e levar para Bahia um monte de paulista branco, então você fotografava um monte de modelos pretas, mas atrás das câmeras lá se viam só com um monte de branco trabalhando. E esse trabalho foi muito legal, que eu percebi que a gente tinha evoluído num ponto de chegar onde o fotógrafo, o stylist, o maquiador, os modelos, todo mundo era de comunidade. E eles ficaram muito felizes com isso, porque a gente chegou num ponto que hoje em dia isso é possível, porque até pouco tempo atrás isso era só objeto de desejo e de fetiche visual de uma elite branca e homens brancos que gostavam disso. E mesmo assim, a gente percebe muito esse apuro visual e essa sensibilidade quando uma mulher fotografa uma mulher, e não era uma coisa comum. Existia quase uma política de que a mulher tinha que ser sempre muito sexy, quase assim, tipo, pro homem. Então o homem tinha tesão enquanto estava fotografando. E isso era cultuado como se fosse uma coisa incrível. E eram umas meninas de 14 anos, 15 anos, assim. E muitas das vezes meninas que nem, às vezes nem entraram na puberdade. Não, elas estão tentando fazer uma imagem sexy que elas se perdem dentro. Porque pediram para eles fazerem porque era também uma repetição do que era feito na Europa. Justamente. Sempre teve uma coisa meio sem identidade. Assim, e é uma coisa que a gente tem buscado muito também, é isso. Buscar que tipo de identidade que a gente consegue ter brasileira e não só colonizada como sempre foi. Tipo, a gente sempre ficou muito focado, assim, o mercado editorial sempre foi muito focado no que era ocidental. No exterior. No ocidente. Então a gente tinha muito essa reprodução. Inclusive no casting, a gente percebeu hoje em dia o nosso casting é muito brasileiro, porque a gente é muito diverso. A gente não busca ficar sempre nesse padrão das menininhas brancas, não sei o que, sempre aquela mesma coisa. Então a gente tem, e cada vez a gente está exercitando isso, a gente não chegou num ponto de estar completamente diverso, que é uma coisa difícil, até o mercado não oferece tanto, tem oferecido. E isso, a gente tem feito muito casting espontâneo, sabe? Tipo, não só casting em agência de modelo, que foi o que a gente começou a fazer no passado. A gente volta e eventualmente a gente faz isso, de trazer pessoas que não são os agentes mesmo, modelos em si, mas que representam algum tipo de beleza que talvez a gente não contemple. Mas o mercado todo foi mudando também, né? Porque, olha bem, teve uma época que a gente falava foto de street style, de passarela, só tinha mulher branca. Então, a gente, obviamente, era praticamente obrigado a publicar. Então a gente começou a ligar para os fotógrafos que faziam street style, passarela, e falava, gente, tenta fotografar um pouco mais de diversidade de corpos, de peles, etc. Porque não vinha isso pra gente, esse material pra gente também, sabe? Então foi muito legal, porque foi um processo que a gente foi também, de certa forma, catequizando, sabe?